Análise de futebol é um negócio muito sério. Tudo bem, todo mundo tem o seu lado clubista, mas na hora de você colocar no microfone, tem um risco de você distorcer a visão das pessoas, mas também tem um risco de você fazer papel de bobo, até porque não tem bobo só do outro lado te assistindo. Bom, Vitor Pereira, para começar qualquer coisa do vídeo, não foi, pelo menos na passagem dele no Brasil, em tempo algum capaz de fazer frente ao Abel Ferreira. Mas assim, capaz de chegar perto, sim, no dedo mindinho do Abel Ferreira. Não há comparação entre os dois. Como não há comparação entre o ano do Palmeiras e o ano do Flamengo até agora. Muita coisa pode mudar, a gente sabe como o futebol brasileiro, aliás, o próprio Flamengo é exemplo disso, consegue ter alterações de rota muito profundas em pouco tempo. Porque aqui você muda tanto que uma hora muda e dá certo, como outras horas você muda e dá errado. Então, vamos falar dos títulos estaduais dos principais do Brasil desse domingo. O título do Palmeiras e o título do Fluminense em cima do Flamengo, que perde o seu quarto. Eu não considero Taça Guanabara necessariamente um título de expressão e tal. Então, para alguns mais exigentes, a conta é de 5 títulos perdidos. Eu considero como 4 títulos perdidos e é muito sério o momento que o Flamengo vive. Deixa o seu like no vídeo, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Palmeiras perde o jogo pro Água Santa em Diadema, em Barueri. O Água Santa que deveria ter mandado o jogo em Diadema e não pode. Perde o jogo em Barueri numa atuação abaixo daquilo que se esperava, mas deixando para muita gente, inclusive para mim, a sensação de que em casa é outra história. O Palmeiras, em competitividade, é um time que não encontra hoje rivais no Brasil. Ninguém consegue competir numa rotação tão elevada como o Palmeiras. Aliás, mais do que isso, o Palmeiras é o time que mais se adapta às diferentes realidades de um jogo. Então, se o jogo te pede pressão desde o início, o Palmeiras consegue executar. Se o jogo te pede ser reativo, esperar um pouco mais, dar a bola ao adversário, o Palmeiras consegue sair vitorioso jogando com essa estratégia. Méritos de Abel Ferreira. Não há treinador hoje no futebol brasileiro que exerça o seu trabalho com a competência que o Abel Ferreira exerce. É o melhor treinador por aqui. Mais um título conquistado no Palmeiras, mais um entre tantos, mais uma virada, mais uma prova de que não há equipe que esteja mais na mão do seu treinador e que tenha mais força mental para reverter situações difíceis como o Palmeiras do Abel Ferreira. É um trabalho histórico, é um trabalho autoral, você vê a cara do Abel Ferreira, você vê o dedo, a mentalidade do Abel Ferreira em cada título conquistado pelo Palmeiras, você vê méritos totais de jogadores que compram as ideias, entendem as ideias e executam muito bem as ideias em campo. Então, o Palmeiras hoje ele é o melhor exemplo que a gente tem de competitividade no futebol brasileiro. Então, é mérito de Abel, mérito de jogadores, mérito de uma diretoria que erra também, de uma diretoria que muitas vezes tem pensamentos divergentes do treinador, mas nada se transforma em crise. Então teve a venda do Scarpa, teve a venda do Danilo, uma cobrança instantânea do Abel por reforços. Os reforços começaram a chegar um pouquinho depois, o Abel foi trabalhando com o que tinha, foi tentando encontrar soluções lá dentro, às vezes se queixava e tal, mas ia até ali. Nunca chegava ao ponto de estourar numa crise gigantesca como virou o caso do Kudê com o Atlético Mineiro, por exemplo. Então esse é um Palmeiras bem tocado, bem gerido, bem dirigido, e campeão, mais uma vez. E a tendência é que isso continue. O Palmeiras já tem 2 finais disputadas no ano, 2 títulos conquistados, uma Recopa e mais um Campeonato Paulista, ampliando o seu domínio dentro do estado de São Paulo. O time que jogou as últimas 4 finais, o time que é bicampeão, o time que hoje sobra na comparação com seus rivais. Joga muito mais futebol do que o Corinthians, em termos competitivos, joga muito mais futebol do que o São Paulo e contra o Santos nem parece que são times da mesma divisão hoje, talvez no final do ano nem sejam mais. Então, parabéns a Abel Ferreira. Brilhante o trabalho de Abel Ferreira. Jamais, em tempo algum, nas trajetórias de ambos no futebol brasileiro, pôde haver alguma comparação justa, inteligente e honesta entre Abel Ferreira e Vitor Pereira. Há um abismo constrangedor entre os dois, em desempenho das equipes, em resultados, em gestão de grupo, não há como comparar.
tentaram vender para você que eles são da mesma prateleira. Porque os títulos conquistados pelo Abel Ferreira causam muita dor de cotovelo. Aliás, o Brasil, historicamente, ele tem uma dificuldade de dar méritos aos vencedores. Aqui, vencedor, toma pau. É sempre assim. Além disso, tem o fator clubista. Tem muita gente que extrapola e que não aguenta mais ver o Abel Ferreira ganhar título. Tudo bem, mas quem está aqui com o microfone e uma câmera na frente precisa pelo menos controlar isso. E estou muito à vontade para falar do tema, porque nem palmeirense sou, inclusive torço para um rival do Palmeiras. Então, passaram vergonha os que tentaram, os que tiveram a ousadia de dizer que existe algo que aproxime os dois. Não, não há. O que aproxima é que os dois trabalham no Brasil e no Sudeste do futebol brasileiro. Pararam, e são portugueses, pararam por aí as coincidências. O trabalho do Vitor Pereira no Corinthians foi um trabalho apenas mediano, nota 6 e virou um 6,5, porque ainda conseguiu chegar a uma final de Copa do Brasil e fez um excelente segundo tempo no Maracanã. Teve bola, teve chance para virar o jogo no tempo normal e sair vencedor da final da Copa do Brasil do Maracanã no ano passado. Teve mesmo. Mas o todo do trabalho foi um trabalho oscilante e com seríssimos problemas de gestão de pessoas. Seríssimos. Quanto mais a gente ouve da passagem do Vitor Pereira no Corinthians, mais a gente fica espantado. E aí ele vai pro Flamengo. Flamengo que, não preciso nem repetir, né? O Flamengo errou pra caramba. Errou na demissão do Dorival, no timing da demissão. Não tem nenhum problema você querer algo novo, querer um novo modelo de jogo e entender que o Flamengo estava dando uma queda. Eu acho que a avaliação em cima dessa queda que o Flamengo teve no final de 2022 em alguns jogos foi excessivamente rigorosa. Excessivamente rigorosa. Para um time que vem numa batida forte, ganhando as competições, era natural uma queda e havia uma perspectiva de retomada para 2023. Mas foram muito rigorosos, porque assim, o Flamengo não pode tropeçar, né? Não, o Flamengo não pode tropeçar, o Flamengo não pode, não, precisamos trocar. E aí, fizeram a troca, esqueceram que tinha uma porrada de decisão para disputar no início do ano, deram lá quase 2 meses de férias para os jogadores, se esquecendo que isso poderia causar um déficit físico em 2023. Então, assim, vão demitir o Vitor Pereira. Eu tô gravando o vídeo às 9h20 da manhã. Pode ser que na hora que você tá vendo o vídeo no ar, na hora que você esteja vendo, almoçando, bom almoço, inclusive, boa semana, o Vitor Pereira já tinha sido demitido. Já pode ter caído na hora que você tá vendo aí. Mas e o Marcos Braz não paga essa conta? O Bruno Spindel não paga essa conta? O Rodolfo Landim, que foi o cara que tomou a decisão. Porque as pessoas falam do Braz. Quem tomou a decisão foi o presidente Rodolfo Landim. E aí ele vai pro Braz e pro Spindel, que são os que estão abaixo dele cuidando do futebol, e diz assim, cumpram, executem a minha decisão. A decisão é dele. Eles vão pagar? Acho que não. Vai pagar o Vitor Pereira. Mas é injusto o Vitor Pereira pagar? Não, é injusto pagar sozinho. Mas a conta dele é muito alta. Ele tentou implementar um esquema de jogo que não funcionou. Um esquema com 3 zagueiros. Esse elenco não se adaptou a esse esquema. Ele errou várias vezes na hora de tomar decisões de alterações durante os jogos. Várias vezes. O Flamengo era um time absolutamente desorganizado, descompactado. Individualmente, vários jogadores não renderam. Você tem a parcela do jogador que não faz o algo a mais e a parcela do treinador que não extrai esse algo a mais. E, além disso, o Flamengo se tornou o grande vice do ano nas mãos do Vitor Pereira. O Flamengo perdeu tudo. Absolutamente tudo. O Flamengo é o grande vice de 2023. Treinador precisa ter resultado também. Filosofia, método, aplicação, boa vontade do grupo, né? Encaixar em termos de pensamento com o grupo, gestão de pessoas e título. Ele não teve nada. Ele não teve qualquer um desses fatores. Inclusive, informações que a gente tem é que aquelas declarações públicas do Gabigol, não, a conversa foi na boa com o Vitor Pereira e tal, sobre posicionamento, sobre jogar, a gente tá fechado com ele. No microfone era uma coisa, nos bastidores não necessariamente era isso. Mas, enfim, Gabigol sempre teve postura de ídolo, até nisso. Até para não jogar gasolina no incêndio que já tá rolando. Isso ninguém pode discutir. O Flamengo tomou um baile como há muito tempo a gente não viu o Flamengo tomar dentro do Maracanã para um rival numa final de campeonato. O Fluminense do Fernando Diniz deu uma aula. E o Fernando Diniz, com esse resultado, ele tem uma consagração do seu método. Porque demorou muito tempo para o Fernando Diniz aliar a sua ideia, a sua filosofia de jogo, de valorização da posse, de circulação de bola, né, de jogadores com talento para fazer essa dinâmica fluir com resultado. O Diniz tinha ideia, não tinha resultado. Conseguiu no Fluminense, também com um time tecnicamente muito interessante, um time que oferece a ele um André, um Ganso, um Cano, um Marcelo agora na lateral esquerda, que ontem Marcelo, Alexander, Keno, eles destruíram o lado direito da defesa do Flamengo. Deu dó de Varela e companhia.
Dei dois momentos de olé, um aos 41 do primeiro tempo, quando o jogo ainda não estava morto, e o Léo Pereira vem para dar uma machadada e toma um amarelo, e outro dos acréscimos do segundo tempo, assim, de dar dó do Flamengo, pena. Fluminense humilhando, tocando de um lado pro outro, tudo toque de primeira e tal, envolvendo, dando olé na prática, olé clássico. E vários jogadores do Flamengo, inclusive, olhando também, intensidade baixíssima, né? Então, Vitor Pereira fez um trabalho péssimo, terrível. E teve gente, para manter o personagem, que precisou tentar defender o trabalho do Vitor Pereira até o último instante. Mas o público percebe os charlatões que tem por aí. Vitor Pereira fez um trabalho terrível, não há como defender, não há um único ponto positivo sequer. E a diretoria também vai ficar ilesa nessa, vai demitir o Vitor Pereira e vai continuar dando entrevista como se nada tivesse acontecido. Como se o erro brutal de planejamento não fosse dela, como se a venda do João Gomes, num momento absolutamente inoportuno, e a não reposição do João Gomes também não fosse culpa da diretoria? Não vai? Ninguém vai fazer uma meia-culpa? Ninguém. Qual a reposição? O Flamengo tinha o João Gomes, um volante intenso no combate, um volante de qualidade para a saída de bola. Quem o Flamengo trouxe para fazer as funções que o João Gomes exercia? A passagem do Gerson até agora é muito abaixo do que foi o Gerson de 2019. Muito abaixo. Então, o Flamengo errou em tudo. Em tudo. Erro de planejamento, erro de comissão técnica, causa isso. Vocês acham que é só trazer elenco milionário? Em vários momentos, o baita elenco que foi contratado e montado pelo Flamengo livrou a cara da diretoria. Resolveu as coisas dentro de campo. Mas não vai resolver sozinho a vida inteira. Quando você se deparar com adversários de mais qualidade, quando você se deparar com o Fluminense do Diniz, com o Palmeiras do Abel, com o Mundial de Clubes, com o crescimento do futebol de outros centros, você vai patinar, porque não dá só para achar que você vai ter escudos dentro do campo que vão apagar tudo que está sendo feito de errado do lado de fora. Não vai. Então, Abel Ferreira é o que há de melhor no futebol brasileiro. É um prazer ver o Palmeiras jogar. Tem gente que ainda insiste nessa de não, nossa, mas é feio o Palmeiras jogar. É feio, né? É feio um time enfiar 4 num rival numa final de Campeonato Paulista ao natural, como fez no ano passado. É feio o time enfiar 4 no Flamengo numa Supercopa do Brasil. É feio o time pegar um pequeno como Água Santa e enfiar 4 e não fazer mais porque pisou no freio. É feio. Bonito é ver um time perder 4, 5 finais no início do ano. Imagina, o trabalho do Abel é feio. Bonito é o trabalho do Vitor Pereira, que não conseguiu nenhum título do Corinthians, que não conseguiu nenhum título do Flamengo, que vai voltar para Portugal com muito dinheiro no bolso, provavelmente, porque as primeiras informações estão dando conta de que ele não quer abrir mão dos 15 milhões de reais. Bonito também é o comportamento do Vitor Pereira, como foi, por exemplo, na maneira de deixar o Corinthians e ir para o Flamengo. Tudo isso é muito bonito. Feio é o Abel Ferreira, que está toda hora empilhando troféu, empilhando taça. Bom, o Flamengo tem o início do Brasileiro batendo as portas, o início da Copa do Brasil também batendo as portas. Dá para salvar a fase de grupos da Libertadores, mas, de novo, o Flamengo vai ter que dar um passo muito correto, como foi o passo com o Dorival, como se mostrou o passo com o Dorival, e contar com um pouquinho de sorte. Mais uma vez, o Flamengo fica no fio da navalha. Mas dá tempo de salvar, sem dúvida dá tempo de salvar o 2023. O que você pensa sobre Abel? Não precisa nem falar nada, né? Mas sobre Vitor Pereira? Quero saber o que você pensa aí nos comentários. Boa semana para todo mundo, ficou até o fim do vídeo. Deixa o like aí pra gente. Tchau!